Uma trave horizontal e homogénea com 20 kg, portanto essa força está aplicada no ponto C, está presa a uma parede neste ponto A, sustém um bloco de 100 kg, portanto no ponto E há uma força exercida nesta trave que é para baixo e que é metade de 100, tal como no ponto B há também uma força exercida para baixo e que é 50. A trave, além de estar presa no ponto A, é suportada por duas barras de aço verticais de secção circular e que estão ligadas à trave nos pontos B e D. Estas barras têm um módulo de Young de 200 gigapascais e medem 20 cm. Pede-se para calcular as forças exercidas nas barras e a força sobre a trave em A é uma trave que não deforma, o mesmo já não se passa com as barras. Vamos primeiro começar por marcar as forças nesta trave. Eu vou aqui representá-la novamente. Está aqui o ponto A, o ponto C, ponto médio, o ponto B, e depois aqui o ponto E, finalmente aqui o ponto D. Vou indicar todas estas distâncias, portanto, daqui até aqui são 3 metros, de A a E são 2,5 metros, tudo isto bem referido no enunciado. De A a C é 1,5 metro e de A a D é 1 metro. As forças são, no ponto D, é uma força assim para cima, vamos lhe chamar T1. No ponto B, a força também é para cima, vamos lhe chamar T2. Estas são as forças que a barra exerce na trave. Depois temos no ponto C o peso da trave, vamos lhe chamar P, e depois as duas forças, em E e em B, que são iguais, devidas ao bloco, portanto podemos escrever aqui P'1, P'2, que são as forças exercidas pelas cordas que sustêm este bloco de 100 kg aqui nesta trave. Claro que P'1 em módulo é igual a P'2 e é igual a 50G, 50 que é metade de 100, que é a massa, 100 kg, que é a massa do bloco. Por outro lado, o P é igual a 20G e ainda falta marcar aqui uma força em A. Bom, que nós não sabemos se é para baixo, se é para cima, vamos tentativamente marcá-la neste ponto, assim, para cima, R. Depois, se vier negativa, é porque ela deveria ter sido marcada. Ela, efetivamente, é para baixo. Vamos começar por aplicar a equação de equilíbrio de forças, portanto, a soma das forças tem que ser nula. Projetando já a segunda vertical, ficamos com R mais T1 mais T2 menos P menos P'1 menos P'2 igual a 0. Já aqui temos os valores de P e de P', então podemos escrever ainda R mais T1 mais T2 igual a, esta vale 50, com 50 100, com 20 120, igual a 120 G. Para a equação do equilíbrio dos momentos, vamos considerar o ponto A, relativamente ao qual vamos considerar os momentos, uma vez que não conhecemos a força R, e então ficamos com T1 vezes a distância de D a A, que é 1, mais 3T2, 3 é a distância de A até B, e estas duas forças, relativamente ao ponto A, fazem com que a trave rode neste sentido. Já as outras forças, em relação ao ponto A, fazem com que a trave rode assim. Então podemos escrever já igual a, e agora os momentos de P, o momento de P é 1,5 vezes 20G, mais o momento P'1 é 2,5 vezes 50G, mais 3 vezes 50G, e daqui resulta que T1
mais 3T2 é igual a 305G. Temos então duas equações, mas com três incógnitas, a saber R, T1 e T2. Portanto, precisamos de mais uma equação que já não pode resultar nem do equilíbrio de forças, nem do equilíbrio dos momentos. Vamos encontrar essa equação fazendo a seguinte discussão. A trave, de A a B, não deforma, mas as barras que a sustêm, no ponto D e no ponto B, podem deformar, e essa deformação é vertical. Quer isto dizer que quando temos o sistema em equilíbrio, a trave, que inicialmente está horizontal, mas estando fixa no ponto A, passa agora a fazer uma inclinação com a horizontal de um ângulo muito pequeno, de um ângulo que vamos designar por ângulo alfa, mas suficiente para percebermos que há aqui um acréscimo no comprimento da barra que prende em B, que é Δ1, diferente daquele que existe na barra que prende em B e que vamos designar por Δ2. De facto, a tangente de alfa é Δ1 sobre a distância que vai de A até D e que é 1 metro. Mas a tangente de alfa ainda pode ser escrita como Δ2 a dividir pela distância que vai de A agora até B e que são 3 metros. O que significa que podemos concluir que o Δ2 é igual a 3 vezes Δ1. E é esta circunstância que nos vai permitir estabelecer uma relação entre T1 e T2, como vamos ver a seguir. Transpus para este slide as equações que tínhamos obtido e a informação que já tínhamos recolhido relativamente ao facto de a trave, agora no ponto B, estar um pouco descaída relativamente ao ponto A. Podemos dizer que a barra 1, que é a que prende aqui, sofre uma deformação, sendo ε1 igual a Δ1 a dividir por H, em que H é o comprimento original da barra. Já a barra que prende em B e que exerce a força T2 tem uma deformação relativa que é ε2 igual a Δ2 a dividir por H. Podemos, da expressão que encontramos anteriormente, concluir agora que o ε2 é igual a 3 vezes ε1. A deformação relativa da barra mais à direita é maior do que a da barra mais à esquerda. Por outro lado, nós sabemos que a tensão σ1 é igual a T1 sobre A, em que A é a secção da barra, e da mesma maneira σ2 igual a T2 a dividir por A, em que a barra da direita 2 tem secção A igual à da esquerda. Então, estas duas equações, juntamente com o facto de σ ser igual a ε vezes G, em que é o módulo de Young para ambas as barras, permite-nos então escrever que para a primeira equação E vezes A vezes ε1 igual a T1. E para a segunda equação E vezes A vezes ε2 igual a T2. Olhando para esta relação, ε2 igual a 3 ε1, imediatamente podemos concluir que o T2 é 3 vezes T1, porque eu ainda posso escrever este ε2 como sendo 3 vezes ε1, e esta quantidade é A ε1 é igual a T1. Então a equação que temos que juntar a estas duas é T2 igual a 3 T1. E agora temos três equações com três incógnitas. Podemos já desta equação de baixo escrever que então 10T1 é igual a 305G, de onde se conclui que T1 igual a 30,5G. T2 é o triplo. T2 é igual a 91
120G. E R obtém-se desta equação, 120G menos T1 menos T2, obtém-se para R menos 2G. E, de facto, encontramos para R um valor negativo, o que significa que tínhamos marcado em A uma força para cima, mas, efetivamente, em A, a força é para baixo. A força R é esta. Já agora, as outras forças são estas, o peso da barra e as duas forças que aqui se exercem, P'1 e P'2. Estas são exatamente tal como tínhamos aqui representado. A força mais à esquerda é que efetivamente é para baixo, porque encontramos um valor negativo, menos 2G. Está então respondida à linha A e B. A linha B, a força exercida sobre a trave, em A. A linha A, as forças exercidas nas barras. Ora, o que nós encontramos foi, de facto, as forças que as barras exercem na trave. Se pede as forças exercidas nas barras 1 e 2 pela trave, pois essas forças, pelo princípio da igualdade de ação-reação, são iguais e opostas a estas que aqui estão indicadas. Falta-nos ainda responder à linha C, em que se pede as extensões nas barras deformadas e os seus comprimentos deformados. Sabemos que o sigma1 é igual a T1 sobre A. Ora, uma vez que já conhecemos o T1 é 30,5G, o A é π vezes R ao quadrado, em que o R são 2 cm, portanto fica 30,5 vezes 9,8 a dividir por 3,14 vezes 0,02 ao quadrado, obtendo 2,38 vezes 10 à quinta pascais. Da mesma maneira, sigma 2 igual a T2 sobre A. Agora o T2 é 91,5G, dividido por A. Substituindo os valores de G e de A, obtemos 3 vezes mais, ou seja, 7,14 vezes 10, levantado a 5 pascais. Quanto a ε1? ε1 é igual a sigma1 a dividir pelo módulo de Young. O módulo de Young são 200 gigapascais, portanto 200 vezes 10 à nona. Efetuado o cálculo, obtemos 1,19 vezes 10 levantado a menos 6 e para ε2 3 vezes mais, ou seja, 3,57 vezes 10 levantado a menos 6. Os epsons são deformações relativas, não têm dimensões. Quanto aos novos comprimentos da barra 1, é L1 mais ε1 e o L2 é L1 mais ε2, portanto vamos aqui colocar 20 centímetros e aqui 1 mais esta quantidade, obtemos no final 20,000238 centímetros e aqui L2 igual a 20, também 4 zeros, e agora 714 centímetros. Estes resultados mostram bem que aquela hipótese que formulámos de as distâncias Δ1 e Δ2 serem muito pequenas, ou seja, de a barra praticamente estar horizontal, mas efetivamente não estar, é válida. Se este ângulo alfa, se estas distâncias delta fossem grandes e, portanto, se o ângulo alfa fosse um ângulo relativamente grande, de resto, nem estas equações, esta para o equilíbrio de forças e esta para o equilíbrio dos momentos, seriam válidas, pois as forças já se afastariam substancialmente da vertical. Elas, para o estabelecimento desta primeira equação e desta segunda equação, foram consideradas sempre como forças verticais.
o peso, claro que é sempre, mas os T1 e T2, se há uma inclinação da trave, já não seriam. Mas essa inclinação é tão pequena que pode ser desprezada.